Ó, pessoal, a gente vai ver atividade, a lição 1, a gente continua ainda, né? Vamos ver atividade 2, né? Atividade 2. Que diz assim, tá? Começa fazendo uma recordação, tá? Você começa fazendo uma recordação, vocês têm um livro e vocês acompanham. Recordando, né? Aí em cima, recordando. É, todo número, todo número inteiro é um número racional que pode ser escrito de diversas maneiras, na forma fracionária. Vejamos alguns exemplos de números inteiros escritos na forma fracionária. Vê, ele me deu o número 5. Ó. 5 é a mesma coisa de 5 sobre 1. Por que é a mesma coisa que 5 sobre 1? Porque lembra que a fração também é uma divisão, né? Se eu dividir 5 por 1, continua sendo 5. Ó. Foi o que ele fez mais. Ó. Ele transformou o número inteiro 5, né? No número fracionário 5 sobre 1. Aí ele pegou esse 5 sobre 1 e multiplicou em cima e embaixo por 3. Ó. Multiplicou 3 vezes 5, 15. E 1 vezes 3, 3. Então eu tenho 15 terços. Depois ele fez o seguinte, ele pegou esse mesmo número, 5, né? 5 sobre 1, ele multiplicou 5 por 10, deu 50, e depois 1 por 10, que dá 10, né? Foi isso que ele fez. Ele quer dizer o seguinte, aqui você pode colocar de várias maneiras, tá? Mesmo número inteiro. Menos 20, mesmo processo. Ó. Menos 20 é menos 20 dividido por 1. Eu posso pegar também, aqui ele multiplicou por quanto? Multiplicou por 5. Menos 20 vezes 5 vai dar menos 100. E 1 vezes 5, 5. 0. 0 é a mesma coisa que 0 sobre 1. Eu multiplicando isso por 2. 0 vezes 2 dá 0. E 1 vezes 2 dá 2. Então é a mesma coisa que 0 sobre 2. Se eu pegar esse mesmo número aqui, né? 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes 3 dá 3. Ó, pessoal, só lembrando, o zero ele pode ser dividido por qualquer número, tá? Ele pode ser dividido por qualquer número. Se eu dividir qualquer número por zero, vai dar zero, né? Se eu dividir 0 dividido por 1, vai dar zero. 0 dividido por 2 vai dar zero. 0 dividido por 5 vai dar zero. Aqui a ideia seria o seguinte, eu tinha, sei lá, 5 chocolates para distribuir para algumas pessoas. De repente eu comi tudinho. Quer dizer, fiquei sem, não tinha mais nenhum chocolate para distribuir. Quanto vai ganhar cada um? Nada, né? Você pode ser uma pessoa, 2, 5, 1000. Se não tem nada para ser distribuído, ele não ganha nada. Agora, o contrário, veja, eu tenho 7 chocolates para distribuir para 0 pessoas. Isso não tem sentido, né? Então, ó, eu posso dividir qualquer número por 0, que vai dar 0. Mas eu não posso pegar um número e dividir por 0. 0 não divide ninguém, tá? Isso é indeterminação matemática. Ao contrário, tá? Eu não posso ter aqui, por exemplo, 1 em cima e 0 embaixo. Isso não pode. O 2 em cima, 0 embaixo. Não pode. Tá? Isso é uma determinação. O 0 só pode aparecer no numerador, tá? Então, veja, há ainda a representação de números mistos, que contém uma parte inteira e outra parte fracionária. Vejamos o exemplo. Porque ele pegou aqui, ele tem aqui 17 quintos. Ó, o que é 17 quintos? Ó? Lembra, soma de frações de denominador igual, né? Você soma só o numerador. Então ele botou, ele subdividiu isso aqui, ó. 5 quintos, 5 quintos, 5 quintos. Ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Bota o que era antes, né? E repete o 5. Mas eu sei que 5 quintos, quanto é 5 quintos? 5 dividido por 5 dá 1. Aqui vai dar 1 também, aqui vai dar 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Essa parte aqui continua fracionária, né? Então, ó, esse número aqui, 17 quintos, é a mesma coisa que 3 inteiros e 2 quintos. Que se pode escrever assim, 3 e 2 quintos. Que a gente chama isso de número misto, tá? Há uma mistura de números, de número inteiro com número fracionário, tá? Vamos para a atividade 2. Atividade 2 aí. Oi, ficou legal? Ficou, né? Dá para ver bem, né? Então vem aqui, ó. Ele diz assim, ó. Observe 8 pacotes. 8 pacotes, indique quais têm a mesma massa
Em seguida, organize-os em ordem crescente, de acordo com a quantidade de massa. Então, o que é que ele quer ver? Ele quer que você veja quais são os pacotes que são iguais, tá? Primeiro passo. Qual é o segundo passo? Ele quer que você bote em ordem crescente, do maior, aliás, do menor para o maior, tá? Aqui ele mostrou 4, né? São um total de 8, ó. Então, eu tenho aqui, ó, mais 4, ó. Pacote 5, 6, 7 e 8. Vocês têm um livro, vocês acompanham isso direitinho, né? Cada pacote, tá? O pacote 1 ele botou a 1 sobre 2, né, quilos, né? Que é meio quilo. Como é que eu faço aqui? Eu posso representar isso aqui, ó, 1 sobre 2, tá? Eu posso representar 1 sobre 2, ó. Eu posso representar assim, ó, 0,5, ó. Por que eu posso representar isso? Eu vou puxar um pouquinho para a gente ver, tá? Eu posso dividir 1 por 2, ó. Estou dividindo 1 por 2, ó. Como 1, né? Estou dividindo aqui, ó, 1 por 2, tá? Ó, como 1 é menor do que 2, eu não posso dividir 1 por 2. Eu não posso dividir 1 inteiro por 2 inteiros. Então, eu coloco um zero aqui. Ó. Foi o que eu transformei. Transformei 1 inteiro em 10 décimos. Aí, eu pego aqui, boto um zero e uma vírgula, tá? Aí, continua a divisão. Qual é o número que eu multiplicado por 2 vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, nada. Então, ó, o que é que ele quer dizer com isso? Que 1 sobre 2, né, é a mesma coisa que 0,5, ou seja, tanto 1 como 1 a gente lê meio, tá? Que é meio, aqui é meio. Quer dizer, o meio, aqui é meio também, tá? Representa a mesma coisa, tá? Eu posso escrever tanto na forma de fração como na forma de números decimais. A gente tem que, como é que se diz? A gente tem que dividir, tá? O exemplo, o pacote 2 está dando em decimal, né? O pacote 3, a gente vai fazer o 3, ó. O 3, ó, eu tenho 3 sobre 2, ó, que é a mesma coisa que 1,5. Ó. Resolvendo aqui, tá? Vindo para cá. Ó, 3, dá para dividir 3 por 2? Dá. 3 é maior do que 2, né? Ó, se 3 é maior, dá para dividir. Vai dar quanto aqui? Ó? Vai dar 1, né? Vezes 2, que dá 2. Ó. Eu tenho 3, tiro 2, ó, sobra 1, né? Sobrou 1. Aí vê, sobrou 1. Eu não posso dividir 1 por 2. Aí eu baixo, eu coloco um zero aqui, tá? Não é que eu baixo, eu coloco um zero. Quando eu colocar o zero, que não existia, né? Eu boto a vírgula. Aí continua. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, nada. Aí acabou a conta. Qual é a conclusão que eu chego? Que 3 meios de quilo é a mesma coisa que 1,5 quilos. Ou seja, 3 meios de quilo é a mesma coisa que 1,5 kg, tá? O pacote 4 ele já deu em decimal. O pacote 5, ó, tá? Ele deu 1/4, ó. 1/4 vai ser o quê? Aqui não é que eu coloquei igual, né? Mas vou dividir, ó. Mesmo processo, ó. 1 dividido por 4, ó. 1 é pouco, né? Então bota a vírgula. Eu boto o zero e a vírgula, né? Aí bota um zero aqui, ó. Bota um zero aqui, ó, ficou em décimo, aí eu tenho que botar o zero e a vírgula, tá? Aí continua. Multiplico 2 vezes 4, 8. Eu tenho 10, tiro 8, fiquei com 2. Ó. Tenho 2. Ó. Não tem nada para baixar. Eu boto zero. Continua, porque quando eu boto esse zero aqui, pessoal, vê. Quando eu botei esse zero aqui não tinha, ele transformou em centésimo. Ó. Quando eu fiz essa conta aqui, ó, eu passei de inteiro para décimo, subtraí décimo por décimo, encontrei décimo. Quando eu botar um zero aqui, eu passei para centésimo. Aí continua a conta normal, tá? Eu só boto a vírgula uma vez. Ó. Aí 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, nada. E acabou a conta. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que 1/4, né, de quilo é a mesma coisa que 0,25 quilos, tá? O 6 está feito, né? Ele botou em decimal. E esse aqui, pessoal, vê. Eu tenho um número misto, né? 1 quilo e 3/4. Então, na verdade, eu vou transformar só 3/4, tá? Aí eu fiz aqui, ó, fiz a conta aqui. Ó. Fiz a conta aqui. Ó, 3/4, tá? Ó, 3 é menor do que 4, né? Então, eu boto o zero e a vírgula, tá? Aí agora dá para fazer. 7 vezes 4, 28. Transformei em décimo, né? 30 décimos menos 28 décimos, sobra 2 décimos. Aí eu não tenho nada para baixar, eu boto o zero e continuo a conta, tá? 5 vezes 20, 20. 20 vezes menos 20, nada. Acabou. Qual é a conclusão que eu chego? Que
que que o quê? Que esse número aqui, 3 quartos, né? Ele é mesmo que 0,25. Né? Que inclusive a gente já tinha visto isso na questão anterior, né? Aliás, isso aqui, desculpa. Que 3 quartos é igual a 0,75. Não é isso? 3 quartos, deixa eu mostrar aqui, vocês não estão vendo nada. Ó, a 3 quartos, né? Que é 3 dividido por 4, é a mesma coisa que 0,75, né? Agora acontece o seguinte, ele tem 1 antes, ó. Então eu vou somar o 1 com 0,75. Ó, numa soma de números decimais, ó, a gente iguala as vírgulas, tem que ficar vírgula debaixo de vírgula. Se o número é inteiro, você completa com zero, tá? A quantidade de algarismo que tem outro número. Aí a gente soma. 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. 1 mais 0, 1. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que 1 inteiro e 3 quartos, né? Deixa eu ver aqui. 1 inteiro, aqui a gente tá, pacote 7. 1 inteiro e 3 quartos é a mesma coisa que 1,75, né? 1,75 quilos, tá? E finalmente o oitavo já está feito, né? Pronto. Então é assim, a maneira que ele fez aí foi essa, tá? Ó, tem uma questão que diz assim, ó, pacotes que têm a mesma quantidade, tá? Aí que a gente vê, ó, 1 e 6 tem a mesma quantidade, ó, que 1 é 1 meio, né? Que é igual a 0,5, tá? O pacote 2 e 5 também são iguais, ó, porque 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto, tá? Que a gente já viu nas contas lá, tá? E o pacote 4 e 7 são iguais, ó, porque 1,75, né, do 4 é igual a 1 inteiro e 3 quartos, tá? Ó, compreenda. Qual a tarefa proposta na atividade? Como eu falei anteriormente, não precisa ser exatamente igual, tá? Vai ter que ter o mesmo sentido, né? Pode ser uma coisa totalmente oposta a isso aí, tem que ter o mesmo sentido, mas não precisa ser exatamente com essas palavras, né? Então a resposta seria essa: indicar. Você pode notar que geralmente a gente começa com o verbo no infinitivo, né? Indicar os pacotes que têm a mesma massa e organizá-lo em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa, né? Então o que é que ele quer? Ele quer que indique os pacotes que tenha sim, a tarefa que ele propôs foi isso, indicar os pacotes que têm a mesma massa, né? E organizá-los em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa, tá? Foi isso que ele falou aí, tá? Foi isso que ele falou aí. Então vê o seguinte, então a letra B, quais números na forma mista e na forma de fração aparecem no pacote? Vê. A gente viu, né? Se você voltar anteriormente, você vai ver que a gente tem na forma de fração, ele quer o quê? Na forma mista e na forma de fração. A gente tem na forma de fração 1 meio, 3 meios, 1 quarto, e na forma mista a gente tem 1 inteiro e 3 quartos, né? Quais números decimais aparecem nos pacotes? Ó, quais números 0,25, né? Só você verificar anteriormente. 1,75, 0,5 e 1,5. Tá? Só observar lá, tá? Só observar nos pacotes lá que a gente já viu. Então ele continua aqui. Responda. Leia o texto a seguir. Um dos significados de um número racional representado na forma de fração é a operação de divisão, por exemplo. 3 quartos representa a operação de divisão de 5 por 4, tá? Daqui a pouco eu vou explicar como a gente faz essa divisão, tá? Então, ó, continuando aqui, ó. Continuando aqui. Aí ele diz o seguinte, ó. Com base
Ó, com base nesse significado, calcule os valores representados pela fração dos pacotes e preencha a frase. Ó, 1, 4. Essa divisão aqui está errada, pessoal. Porque 1 por 4 aqui vai dar 0, por 4 vai dar 2, né? 8, sobra 2, dá 0, vai dar 5, né? Isso aqui está errado. Mas daqui a pouco eu corrijo, eu fiz a parte, tá? O pacote 1 seria quanto que eu falei mesmo? Seria 10, né? Daria 2 aqui, faltou um 2 aqui, 0,25. O pacote 3, essa divisão dá 1,5. O pacote 5, essa divisão dá 0,25. O pacote 7 é um inteiro, eu divido só, é um número misto, né? Divido a parte fracionária, né? E depois eu somo, tá? Que eu vou explicar como é que a gente faz isso. Então, vê, no pacote 1 a 0,5 kg, no pacote 3 a 1,5 kg. Né? No pacote 5, ó, a 0,25. Né? E no pacote 7, né, a 1,75 kg, tá? Eu vou responder aqui, depois a gente vai para as contas, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá, para ver tudo, dá, né? Dá. Então, vê aqui, ó. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Letra C, né? Não tô vendo nem a letra C. Subir aqui um pouquinho. A letra C, ó. O que ele diz aqui, ó? Organize a sequência dos pacotes do menor para o maior, né? Em ordem crescente, ó. Então, o pacote 2 e 2 e 5, né? Eles são iguais, tá? Então, primeiro vê o pacote 2 e 5, que são iguais. Depois, né, o maior do que ele é o pacote 1 e 6, que 1 e 6 é igual, mas é maior do que 2 e 5. Depois vem o 3 e 8. O 3 e 8 são iguais, mas é maior do que 1 e 6, e assim vai. E o pacote 4 e 7, né, que é maior que o anterior, tá? Ó, pessoal, eu vou parar um pouquinho, tá? Na atividade 2, depois eu vou continuar a atividade 2, porque o vídeo já está ficando grande, né? Já passou 17 minutos, tá? Então eu vou dar uma paradinha, mas a atividade 2 não acabou ainda, tá? Não acabou ainda, a gente ainda vai continuar na atividade 2. E depois da 2 vem a 3, tá? Da lição 1 ainda, né? Então, vamos dar uma paradinha, né?